No Economia e Negócios de hoje falamos do impacto das cheias na economia nacional. Em estúdios recebemos Adelino Jane e Eduardo Sengo. Não perca também alguns conselhos do nosso comentador. Invista o seu tempo conosco. Todos os anos, o país é ciclicamente afetado por chuvas intensas que provocam inundações. Este ano não foi diferente. As zonas centro e norte do país viram-se duramente atingidas por inundações. Estradas e pontes cortadas foram algumas das consequências destas cheias que se fazem sentir no país. Para avaliar o impacto destas intempéries, tenho em estúdios os economistas Adelino Jane e Eduardo Sengo, a quem desde já agradeço a presença. Mas antes de partirmos para o debate, vamos ficar com esta peça de reportagem que mostra aquele que é o cenário devastador das cheias, sobretudo nas infraestruturas públicas. A época das chuvas só termina no final deste mês, mas o impacto das cheias de 2015 já está a ser contabilizado. Em janeiro, o norte e o centro do país foram fustigados por chuvas intensas com avultados prejuízos. A Zambésia foi a província mais afetada, com quase 70% dos distritos isolados pela água. Cabo Delgado, Nampula e Niassa estiveram semanas sem eletricidade devido à destruição de torres elétricas. A Eletricidade de Moçambique estimou prejuízos diários de 10 milhões de meticais até ao restabelecimento da rede. Este apagão foi apenas uma das consequências do transbordo das margens do rio Licungo. Ao atingir 6 metros de caudal, é acionado o alerta máximo para as regiões circundantes. Em janeiro, o nível ultrapassou os 12 metros. No balanço possível até ao momento, foram deslocadas mais de 19 mil famílias, num total de 188 mil pessoas afetadas. Neste alerta vermelho institucional, a Direção Nacional das Águas e o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades têm articulado esforços para controlar os danos. Foram criados centros de acomodação e bairros de reassentamento, com alimentos e outros bens básicos a chegarem às populações afetadas. A epidemia de cólera que se seguiu continua a dificultar a menorização do impacto. Na Zambésia, que já em 2014 foi fustigada pelas águas, o destaque vai para Mucuba. Com a subida do rio Licungo, desabou parcialmente a única ponte que liga o norte ao resto do país. A Estrada Nacional número 1, que inclui esta ponte, esteve cortada quase um mês, impedindo o transporte de pessoas e mercadorias. Segundo a Standard Bank, as cheias de janeiro terão um impacto de 0,5% do PIB nacional. Estas contas já foram corroboradas pela revista The Economist, mas o balanço ainda está em curso. Muito bem, acabamos de conferir esta peça de reportagem que dá conta daquele que é o cenário dramático que as zonas centro e norte enfrentaram por conta das inundações. Vamos agora ao debate. Começo por interagir consigo, Adelino Jane. Novamente, muito boa noite e obrigado por ter acedido ao nosso convite. Começo mesmo por questionar-lhe, tendo em conta todos os relatos que nos chegaram das diferentes entidades, sobretudo do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, o INGC, no que se refere ao impacto das inundações nas zonas centro e norte do país. Que avaliação faz dos estragos, dos prejuízos, assim é que é, causados por estas intempéries? Muito boa noite. Antes de mais, solidarizar-nos com a população que sofreu dessas intempéries. A avaliação que eu faço é de que é extremamente difícil para a população e também para todos nós moçambicanos. O impacto econômico é de facto pesado para o produto interno bruto moçambicano. Nós sabemos que quase 80% da nossa produção agrícola é feita por camponeses, e são esses camponeses que sofrem essas intempéries por residir em zonas, se calhar, que não oferecem melhor segurança. E
é muito pesado, sendo que a zona centro é uma das zonas que mais produz, que mais abastece o país. Acho que o impacto é pesado. Muito bem, passo a palavra para si, Sengo. Gostaria também de ter a sua leitura sobre este cenário que nos foi chegando, sob o ponto de vista daquelas que pelo menos foram as informações oficiais divulgadas pelas estruturas competentes, como é o caso do INGC, no que tange àquela que foi a destruição causada pelas inundações nas zonas centro e norte do país. Muito obrigado e boa noite a todos os telespectadores. De facto, este evento que chama-se Cheias é um daqueles que tem afetado Moçambique ciclicamente e deixando, portanto, os resultados negativos de forma devastadora. Este ano não fugiu à regra, com alguma maior incidência na zona centro e norte, portanto, do país. Este ano, infelizmente, na zona norte não tivemos tanto situações de alarmar, embora tivemos algumas inundações, alguns rios, pequenos rios transbordaram. Mas, indo à sua questão sobre aquilo que pode ser o impacto na economia, podíamos dividir do lado do setor privado e do lado do setor público. Nós recebemos várias informações oficiais de que diversas torres, portanto, foram devastadas, foram arrastadas e, aliás, assistimos um frenesi por lado da EDM, da Eletricidade de Moçambique, na procura de repor tanto a rede, tanto a distribuição, transporte e distribuição da rede elétrica. Este assunto, particularmente do impacto do apagão na Zona Norte, vamos ainda aprofundar ao longo do programa. Gostaria então que, ainda de uma forma geral, continuasse a abordar a questão do impacto econômico. Portanto, no setor público, como eu vinha dizendo, tivemos a distribuição de infraestruturas, tanto que vai representar um esforço adicional para repô-los, portanto, tem impacto a nível daquilo que é a despesa. Ao invés de direcionar-se a despesa para uma determinada área econômica, outros setores, poderíamos, ou para melhorar, aumentar a qualidade e quantidade de infraestruturas, vamos ter que repor as que, portanto, perdemos-las. Do lado do setor privado, é ainda mais devastador, dado que o nosso setor privado, como todos nós sabemos, ainda é um setor privado que, vamos dizer, que ainda está na nascente, que está ainda a crescer e portanto, enfrenta diversas limitações em termos de recursos, e a sua capacidade também ainda é muito, como sabemos também, que a maior parte das nossas empresas são pequenas e médias empresas. Esse tipo de empresas não tem uma grande capacidade, mesmo em termos de reservas, mesmo em termos de resposta a grandes eventos como isso. Precisam sempre do governo para apoiá-las. Portanto, ao nível delas, será ainda mais devastador do que tanto do lado do setor público. Claro que os efeitos são sempre transmissíveis e multiplicadores. Olhando ainda nas próprias PMEs, eu ia me socorrer do último relatório, tanto das 100 maiores empresas, da KPMG, que aquele relatório, embora apresentar as 100 maiores empresas de Moçambique, é preocupante os resultados que vêm lá, que das 100 maiores empresas, que estão lá, que são de facto, eu acho que são, cerca de 78 empresas apresentaram lucros, mas não acima de $1 milhão. Portanto, estamos a dizer que nossas maiores empresas não conseguiram produzir mais que 30 milhões de meticais num ano em termos de lucro. Isto é preocupante. E ainda temos mais de 18 empresas que registraram prejuízo. Portanto, olhando isto, o que significa? De certa forma, este cenário das cheias vem agravar ainda mais. Isso significa que as nossas empresas estão no limiar, já estão no limiar, portanto, estão no limite em termos das suas capacidades, a forma como elas funcionam, devido a aspectos conjunturais. Então, quando vem um evento, um choque dessa magnitude, vem agravar mais a situação.
Muito bem, de forma breve, Dr. Jana, sabemos que para além do impacto social destas intempéries, das cheias, com a movimentação, com o desalojamento de várias famílias, o acolhimento em centros de acomodação provisórios por parte das famílias, temos a componente econômica, onde, como bem salientou o Dr. Sengo, tem a questão do setor público, onde vemos infraestruturas públicas destruídas, estamos a falar de estradas, estamos a falar de pontes e de outros edifícios, mas sobretudo nestas duas componentes que aqui foquei, de estradas e pontes. Como olha para o impacto, para quem usa estas vias para fazer aquilo que seria o transporte de mercadorias, bens e até mesmo de pessoas? É preocupante porque o nosso país quase que podemos dizer que tem uma única estrada. Isso é mau. Mas temos outras formas de viabilizar o transporte. Temos uma costa marítima enorme e, se calhar, é tempo de começarmos a pensar, usar efetivamente o transporte marítimo, cabotagem. Isso é muito importante. E digo isso porque notou-se a fraqueza que o nosso país tem, o facto de ter uma via que liga o norte e o sul, e sem sequer ser redundante. Sem sequer haver redundância. Então, paralisou praticamente o país. São muitos produtos que ficaram de um lado. Em ambos os lados abastecem-se de vários bens e serviços. E isso, de facto, é uma fatura pesada para nós, para o país. E é o momento e é a altura de se começar a pensar numa forma alternativa de viabilizarmos o nosso transporte. Muito bem, antes de prosseguirmos com o debate, vamos agora apresentar na voz de um empreendedor aquilo que ele considera ser único no negócio. Ser único no negócio é estar atento ao mercado, é ser dinâmico e ter muitas habilidades. Ser empreendedora é estar atento a tudo o que se faz, é ter iniciativa, ser ousada, ser capaz de fazer leituras do mercado. O mercado é extremamente dinâmico. Ter sonho, acima de tudo, e tornar o sonho realidade. Esse é que é o empreendedor. O meu negócio é ajudar as pessoas a serem empreendedoras. Nós criamos uma caixa econômica de poupança que se chama Mulher, está na Matola, e nós trabalhamos com os homens, trabalhamos também com jovens, trabalhamos também com empresárias. Portanto, as mulheres, muitas vezes as pessoas perguntam, mas este banco é só de mulheres? Não, este banco não é de mulheres só. Este banco foi feito de mulheres. Mas é verdade que é um banco de mulheres para mulheres. Muito bem, acabamos de conferir então na voz de mais este empreendedor o que considera ser único no negócio. Passo a interagir consigo, Eduardo Sengo. Os planos de contingência do governo são sempre virados para a componente social, resgate e acolhimento de famílias afetadas em centros de acomodação provisória. Na sua óptica, como deve ser vista a componente econômica, que é também largamente afetada por estas intempéries? Portanto, na componente econômica, eu ia olhar do ponto de vista de resiliência econômica, a capacidade da economia resistir a choques adversos. Portanto, choque adverso pode ser guerra, pode ser, vamos dizer, barreiras. Vamos dizer, quando temos problema com um determinado país, sofremos algum isolamento, pode ser, no caso concreto, cheias e tempestades por aí. Portanto, a forma como a economia reage a esses eventos todos que são adversos, são negativos para a economia, mostra a sua capacidade de resistir. Portanto, pode ser estável, mas não ser muito... não ter capacidade de resiliência, portanto, é isso. Agora, como é que a gente olha para isso? Primeiro é que
a abordagem relativamente às calamidades temos de deixar de ser reativas, ser proativas, que é olhar o que é que podemos fazer para minimizar o impacto tanto das cheias na economia. Um dos aspectos que já avançou o Dr. Jane é que olharmos a possibilidade, a necessidade, não é possibilidade, é a necessidade de viabilizarmos, de operacionalizarmos a cabotagem marítima. Precisamos acondicionar nossos portos por forma que a cabotagem possa ser possível a sua operacionalização. Explorar, portanto, esta vasta costa que o país tem. Exatamente. Precisamos olhar também sob o ponto de vista de o que ganhamos, quanto perdemos quando uma estrada vai-se embora. Bom, uma estrada, uma ponte. Claramente que o primeiro setor a sofrer logo a partir do setor de transporte. O setor de transporte, para de funcionar, a ligação norte-sul para de existir. E logo a seguir temos o setor de turismo, também logo tanto a sofrer. Então, como é que asseguramos, quando há um corte destes, cabotagem estamos a olhar mais sob o ponto de vista de carga, mas depois temos passageiros que temos que transportar. Portanto, a economia só ela é viável, é estável, cresce quando há mobilidade de pessoas e bens. Portanto, bens vamos continuar a movimentar através do mar. E as pessoas, como conseguimos movimentá-las para fazer o transporte, para fazer o turismo, por aí em diante. Então, começamos a olhar quais são as outras alternativas. Podemos pensar que, afinal de contas, é preciso também olhar sob o ponto de vista do transporte aéreo. Como é que poderemos diminuir ou tornar o custo do transporte aéreo mais baixo possível, por forma que... Tirar a ideia de que o transporte aéreo, em algum momento, é um luxo. É um luxo. Torna-se uma necessidade. Portanto, como é que é possível fazermos isso? E depois, outro aspecto é que a própria infraestrutura que perde-se. Não é? Significa que o governo gastou tantos milhões de dólares a construir e volta a construir, portanto, voltamos a gastar os mesmos milhões de dólares, provavelmente um pouco mais devido às intempéries. Portanto, como é que podemos fazer? Há uma abordagem também, quando eu digo proativa, é que vamos aprofundar esse ponto quando estivermos a falar daquilo que deve ser o posicionamento do país como um todo e, sobretudo, do governo para com este fenómeno, tendo em conta que ele é cíclico. Dr. Jane, gostaria de saber de si se partilha desta visão deixada ficar aqui pelo Dr. Sengo no que tange a esta questão da resiliência, a este tipo de choques, como é o caso das cheias, vem pôr à prova a capacidade de resiliência da economia nacional. Qual é a sua percepção sobre este assunto? Partilho completamente com a opinião do Dr. Sengo. Não podemos ter uma economia tão frágil que ao primeiro choque estamos numa situação em que não há reação. Veja que tivemos que pedir ajuda para poder socorrer a nossa população. E pedimos ajuda a um exército de um país vizinho, mas nós temos um exército aqui em Moçambique. Onde é que está aqui o problema? Se calhar não há condições materiais para o nosso exército exercer esta atividade, que é uma atividade nobre do Exército. Então, eu penso que temos que juntar muitos pedaços do puzzle e pensar seriamente qual é o país que nós queremos, e isso é um assunto extremamente sério. Não se pode brincar com vidas, porque há cheias cíclicas. Eu penso que já houve demasiadas cheias e que demasiadas mortes já aconteceram. Deviam ser tiradas muitas lições. Eu acho que é a altura, de facto, de se tomar medidas corretivas para que, de facto, o país tenha essa capacidade de resistência aos choques. Muito bem, caro telespectador. Vamos observar um curtíssimo intervalo, nós voltamos já a seguir, mas pode deixar ficar a sua opinião neste nosso programa através do contacto que se segue, portanto, o nosso endereço eletrônico, que é o economiainegócios@miramar.co.mz. Voltamos dentro de instantes com mais debate aqui no Economia e Negócios. Até já!